Estou de volta hoje falando sobre riquezas dos brancos e dos negros e a evolução, como é que eles conseguiram, se equiparar, crescer, desenvolver no meio de tantas dificuldades. Hoje eu estou aqui com o professor que está aqui do meu lado. O primeiro é o professor Eduardo Martins, professor de História e historiador, e também do lado Humberto Baltar. Tá certo? Exato. Baltar, professor de inglês. E aqui está com a gente também o brother João. Que sou aqui é professor de apresentação. É o quê? Aí o meu pupilo, Anderson Nascimento. Pois é, rapaz. Ó, gente, eu tenho que encarar isso toda vez que eu venho gravar, tá vendo? Eu acho que... É porque eu sou muito sincero. É, Então... enfim. Olha só, eu quero mostrar aqui, antes da gente continuar o nosso papo, 3 manchetes de jornais, tá, que mostraram na época, né, que foram publicados, seja em jornal, seja no site, a evolução, o crescimento dos negros na educação, no trabalho. A primeira é do G1. Solta pra gente aí a primeira manchete, por favor. Tá aí, ó, negros e negras brasileiros que deveriam ser mais estudados nas escolas. Escritores, líderes, engenheiros e políticos pioneiros ainda são poucos conhecidos de alunos e até dos professores. Né? Infelizmente, são pessoas que fizeram a diferença no mundo e não tem destaque. Né? Vamos lá para a próxima. Agora falando sobre a Universidade de Brasília, mostra a segunda aí, por favor. A Universidade de Brasília tem mais estudantes negros que brancos. O levantamento aponta que desde 2015, soma de estudantes que se declaram negros e pardos é superior aos brancos. Cotas são o principal motivo, diz pesquisadora. Agora tem uma coisa interessante, professores negros ainda são minoria. Você tem muitos alunos negros lá estudando, mas professores negros são minoria. Será que tem preconceito isso? Tem, e infelizmente o aluno negro, ele não se vê na posição de professor em qualquer posição de destaque na nossa sociedade. É Inclusive, uma coisa intrínseca nele? É porque a sociedade, ela meio que, já por coloca... meio da exclusão, coloca isso. Eu dei aula para um menino de 7 anos, ano passado, era engraçado, porque na hora da saída a mãe dele chegou, ele falou, mãe, olha lá, o tio de inglês é preto, igual a mim. E a mãe ficou... um destaque para ele. Ele nunca viu um professor de inglês negro, ele nunca tinha visto isso, ele ficou assim, caramba. E aí a pessoa não se vê assim, também porque a autoestima do negro não é estimulada na escola. Eu soube que em janeiro desse ano, por exemplo, a lei 10.639/03, que estimula, né, que fomenta o ensino da cultura negra e afro-brasileira nas escolas, completou 15 anos e mesmo assim tem várias pessoas que militam para conseguir colocar essas pautas na escola. Porque às vezes vem de cima a decisão de não implementar a lei, de uma direção, por exemplo. E numa escola particular, quem é o professor que vai peitar aí uma direção? Agora, o Humberto falou sobre essa baixa autoestima intrínseca no negro. É consequência de tudo que a gente falou no primeiro bloco? É uma coisa cultural que vem se arrastando? E volto a falar, não, já perpassa somente a questão racial. A população num todo, o pobre, como eu falei, o indígena, virou uma questão muito estereótipo também, da aparência da pessoa, como eles vêm para a sala de aula com problemas de que eu sou gordinho, eu não posso fazer isso, eu tenho o cabelo desse jeito, eu não posso ser aquilo. E vem com um discurso formado, e para você mudar isso dentro de sala de aula, e às vezes ultrapassa, né, o campo da história, a gente tenta, né, se reinventar na aula para poder dar esse toque para o aluno, para tentar aumentar essa autoestima, como ele está falando, eles não têm, é uma baixa estima muito grande. Quando você traz algumas... mas para que eu vou pensar isso? Nós estamos aí, né, muito próximos da eleição e quando você vem discutir a sociologia, né, as questões históricas dentro de sala de aula, você percebe um desinteresse muito grande por isso. Eu não vou mudar, eu não vou conseguir... Será que se estudássemos, como na primeira manchete, né, se nós estudássemos mais as personalidades negras que se despontaram na história e fizeram a diferença, talvez eles começariam a se ver... Exatamente. Como participantes ativos. Eu posso dar o meu próprio exemplo. Eu só fiquei sabendo de várias personalidades de destaque negros no Brasil através do teatro, por exemplo, que eu fui saber de
Tia Ciata, Prata Preta, pessoas que tiveram uma participação. Não se fala, né, em Zumbi, não se fala em ninguém. Embora existe um feriado. Pois é. Né? Para não trabalhar a gente consegue, né? Mas agora para aprofundar... Tem uma terceira manchete aí, solta pra gente, essa é do R7. Essa daí diz o seguinte: o governo determina 30% de vagas de estágio para negros. Decreto assinado na quinta-feira, né, da publicação, também dá prioridade para a contratação de empresas terceirizadas que aplicarem a cota determinada. Aí a gente entra num papo de cota, né, porque você vê essa disparidade, é uma discussão, né? O branco e o negro. Eles têm mais, quem tem mais oportunidade para conquistar, para conseguir, embora eu não conheço particularmente ninguém que dá aula de inglês por WhatsApp que seja branco. Eu só conheço Humberto. Então, assim, será que... A gente não vai ter como entrar na conversa de cota, né? Porque senão vai ser mais uns 4 programas aqui. Mas foi uma manchete, tá, gente? Uma manchete para a gente poder alertar aí que existe sim essa regra. Agora, vamos ver se isso funciona, né? Se isso entra em prática, em vigor de verdade. Agora eu queria mostrar aqui, pessoal, porque a revista Forbes fez um ranking desse ano de que 2.043 pessoas têm mais de $1 bilhão. Brother Joe, Oi. conhece alguém dessa lista? Com certeza. A primeira é Anderson Nascimento, com a fortuna avaliada em $12,2 bilhões. Parabéns, tá Depois bem. você me dá o WhatsApp desse camarada, rapaz, porque eu preciso conhecê-lo. E não aumenta o salário da gente. Eu sempre tenho, eu tenho uma vontade assim, a gente tem muitos sonhos na vida, né? Eu tenho um sonho de ter um amigo que tem casa de praia, lancha, para eu não ter que pagar o custo disso. Então, Com é melhor ter certeza um não amigo. será um professor. Tem um jornalista. Dificilmente. Ó, vamos lá, Brother Joe vai falar uma pessoa e eu falar outra. Agora, só uma coisa. A gente vai mostrar aqui 10 negros que estão nessa lista. De 2.043 pessoas, apenas 10 negros. Eram 12. Mas o magnata do petróleo, Femi Ortedola, e o magnata do cimento, Abdulsama Rabiu, quebraram. E aí estão com menos de $1 bilhão. Não sei quanto eles estão agora, mas com $1 bilhão eles não estão mais. Então só ficaram 10. Gente, é uma diferença grande, né? De 2.043 para 10 pessoas só, é gritante. Qual é o primeiro, Brother Joe? Bom, já que os do cimento quebraram, tem um que ficou, que é o Aliko Dangote. Ele que agora é um dos maiores produtores, ele é dono de um dos maiores produtores de cimento do continente africano e a sua fortuna está avaliada em $12,2 bilhões. O segundo é Mohamed Alamoudi. Ele é um dos homens mais ricos do mundo árabe, com patrimônio avaliado em $8,4 bilhões. O terceiro é o Mike Adenug. É um nigeriano que construiu sua fortuna com mais de $6,1 bilhões com a exploração de petróleo e as telecomunicações também. Ó, Isabel dos Santos é a próxima. Ela tem $3,1 bilhão. Sua renda é alimentada por uma significativa participação da Initel, maior rede de telefonia móvel da Angola. Ela também, né, além disso, ela tem cerca de 6% da empresa de petróleo e gás Galp Energia e quase 19% do banco BPI, o quarto maior do país. Esse pessoal não brinca não, né, rapaz? Eles levam as paradas Caramba, sério. fala aí o outro. A próxima é a apresentadora norte-americana Oprah Winfrey. Ela que é considerada a afro-americana mais rica do mundo e a sua fortuna está avaliada em $3 bilhões. E ela só é dona do seu próprio canal de TV a cabo. Só isso. Só. Olha, o próximo aqui é Robert Smith. Ele tem $2,5 bilhões. O patrimônio foi construído com a Vista Equity Partners. E o outro é? O outro é Patrice Possip. Outra é Patrice Possip. Ela acumulou 1,81 bilhões com a mineração. É ele, Brother Joe. Você falou Olha ela? lá a foto. Eu também não sabia aqui, não. Patrícia. Um cara com o nome de Patrícia? Então, é ele. Olha que ele é rico, hein? É verdade. E a empresa dele é a African Rebuild Minerals. Olha, e tornou-se o primeiro bilionário negro da África do Sul. Olha esse outro aqui, dá trabalho falar, ó. Foloruncho Saúde. Alakija. Ele é, segundo a Forbes, né, o seu patrimônio é estimado em
Ela, viu? Agora é diferente. Aí, Gente, aí, esse aí. pessoal precisa saber colocar o nome, né? São ricos. Ó, ela tem um patrimônio estimado em 1,61 bilhão de reais e começou sua carreira como secretária em um banco mercantil no país. Estudou moda na Inglaterra, fundou uma grife de luxo que atendia a primeira-dama. Depois fundou a Fanfa Oil, a empresa de petróleo. Tudo a ver, né? De roupa para petróleo. Daqui a pouco o Humberto chega aqui e fala assim, olha, eu estou agora com uma empresa de sal. É verdade. Tudo a ver com o inglês. Ganhando R$10 hora aula. O segredo é diversificar, né? Joe, quem é o próximo? O próximo, esse todo mundo conhece, é Michael Jordan. Ele que tem 1,31 bilhão no bolso, a maior parte proveniente das vendas da sua marca de acessórios esportivos, a Jordan, em parceria com a Nike. Ele também é o maior acionista da Time de basquete Charlotte Bobcats. Ó. Mas acho que é o time. É, isso aí. Eu falei o quê? Time. Porque eu tenho professor de inglês, eu queria falar inglês. Olha só, gente, o último, em 10º lugar, é o Mohamed Ibrahim. Saúde. Ele acumulou 1,14 bilhão de dólares. Agora, o que ele fez para acumular? Não sei, não está aqui na minha pauta. Você não está aqui, né? Bom, esses são os 10 negros, únicos 10 negros que existem na lista da Forbes dos 2.043 pessoas, gente. É impressionante como 2.043 pessoas. É impressionante como esse número é discrepante, porque você vê, não existe mais racismo, não existe mais isso e aquilo, mas as oportunidades parecem que não são as mesmas. Senão, pelo menos, poderia ter 2/3 e 1/3, né? 2/3 de brancos e 1/3 de negros, para a gente começar a pensar que o racismo não existe. Lógico, aqui envolve muita coisa, né? Envolve a questão de noção de empreendedorismo, de oportunidade de negócios, de inglês, porque para você conseguir essa grana toda, não adianta você ficar só com a língua nativa, você tem que falar o inglês para poder fazer um contrato ou uma negociação internacional. E se você não falar inglês, você pode ser passado para trás, não, Humberto? Exatamente. Justamente pelo inglês abrir tantas portas e abrir, inclusive, oportunidades, eu percebi que, por essa exclusão existir, eu tinha que fazer alguma coisa, a minha parte, né? Já que eu só aprendi inglês porque tive oportunidade. Então, a gente tem na Universidade do Estado do Rio de Janeiro um grupo específico para pessoas que não têm essa chance de estudar inglês, né? Então, a gente tem um grupo lá de conversação, um grupo básico também, onde a gente dá oportunidade para essas pessoas, né? Porque nem todo mundo consegue, né, fazer um cursinho, ainda mais nessa crise que está aí, pagar 200, 300 reais por mês. Porque a não primeira dá, coisa que acontece quando a grana aperta são as coisas que aparentemente são supérfluas. Exatamente. Né? Curso de inglês, natação, né, ou academia. Para quem é assalariado e tudo mais, precisa ir cortando as coisas. Deixa alimentação, moradia e, às vezes, consegue manter o plano de saúde, se o plano de saúde também não sair. Exato. Porque senão fica bem apertado. Professor Eduardo, quando a gente fala sobre esses 10 homens e mulheres, né, que ranqueiam os 10 negros mais ricos do mundo diante de 2.033 pessoas brancas, o que chama mais a atenção do senhor? O que me chama mais atenção é as pessoas ainda acreditarem que não existe preconceito racial. O que me chama mais atenção ainda, como nós estávamos falando, em pleno século XXI, as pessoas ainda acharem que a melanina, que a pigmentação da pele é o que determina quem é e quem não é capaz. As oportunidades, elas deveriam ser iguais. As oportunidades, sim, deveriam ser iguais. E assim, com a sua capacidade, com a meritocracia, nesse caso, sim, quando há uma igualdade, né, nessas opções, nessas buscas, aí sim você veria que o preconceito, a discriminação iria caindo e a gente teria uma igualdade maior. Mas isso está enraizado na sociedade de uma maneira que eu sempre tenho uma frase que ela é meio clichê, que eu utilizo sempre dentro de sala de aula, que a história não é uma ciência que estuda somente o passado. A história busca no passado compreender o presente para projetar o futuro. Então,
Então, nós buscamos no passado que o quanto o negro foi colocado à margem, o quanto ele sofreu com a escravidão, e se nós não mudarmos isso no presente com essa concepção, dificilmente a gente vai acontecer uma mudança. Dificilmente vai existir uma mudança. Professor Alberto. Pelo que eu vejo, o que ele acabou de dizer justifica, né, na percepção das pessoas, muito do que a gente vê. Eu, por exemplo, fui dar uma aula num condomínio na Barra, que a gente tem alguns contratos específicos com condomínios, né? E eu fui dar uma aula assim, exatamente como eu estou vestido aqui, sapato, camisa social, e o porteiro perguntou se estava tendo obra no apartamento. E olha lá, poxa. Eu fiquei assim, não entendi o que ele quis dizer. Eu, como assim? Ele, tá tendo obra lá, alguma coisa? Eu falei, não, eu sou professor particular, tô indo dar uma aula lá e tudo. E ele, tá, desculpa, não sei o quê. E não foi a primeira vez, já perguntaram se era farmácia. Eu sempre vou assim porque eu saio de empresas e vou para o condomínio. Então, tem que usar uma roupa que eu possa frequentar os dois você vai ambientes. andar com seu guarda-roupa. No... Exatamente. Então, a percepção, o que muda no caso, né? A única diferencial é a cor da pele. O engraçado é o seguinte, é que quando ele confunde o senhor com um pedreiro, e ele pede depois desculpa, acaba também falando assim, o pedreiro é menor do que você. O pedreiro é menor, exatamente. Né? Ainda tem essa problemática. Aí. É complicado. A pessoa interpreta qual é o seu lugar social a partir da sua aparência, pelo tom da sua pele. Né? Por isso que o Brother triste sempre tenta vir um pouquinho mais arrumado. Né, É verdade. Não, achei engraçado. Porque a gente vê muitos pedreiros aí, né, indo social pro trabalho, né? Tá lá capaz, tá lá fazendo o negócio de roupa social, né? Ótima percepção aí desse porteiro. Pois é. Agora, professor Dotto, você tem uma história aí que eu fiquei sabendo? Então, você conta para os seus alunos? Eu trabalho muito essa questão porque eu estou querendo até fazer neuropsicopedagogia justamente por estar percebendo essa dificuldade dos alunos dentro de sala de aula com essas questões de cor da pele, questão do seu comportamento, aquele aluno que gosta de se vestir todo de preto, que pinta o cabelo de verde, outro que pinta o cabelo de azul. Tantas questões que são trazidas para dentro de sala de aula e a gente trabalha muito isso. E uma questão, é uma história que eu gosto muito de contar em sala de aula, que trabalha essa questão do negro, é uma que lá próximo onde eu moro, né, que eu moro em Bangu, tem uma praça que é conhecida como Praça Guilherme da Silveira, próxima ao Estádio Proletário, que é conhecido como Moça Bonita, e tinha um vendedor de balões, esses balões de festa, né? Bota o gás hélio, eu dentro de sala de aula já vou falando, o gás hélio, ele é o que ele sobe porque é mais leve, né? Então o que tem dentro é bem leve. Se fosse o oxigênio ou o gás carbônico é pesado, então ele cai. Então tem que ter o gás hélio dentro do balão. E esse vendedor, ele ficava no centro da praça vendendo esses balões. Mas como um bom marqueteiro, volta e meia ele soltava um balão, porque para quem conhece a Praça da Guilherme é uma praça grande. Então ele soltava um balão como marketing, que é para que as pessoas pudessem ver que tem alguém vendendo esse balão de gás ali no meio da praça. Inteligente ele, hein? E aí um garotinho de 7 anos, de mão dada com o pai, brincando, e ele percebeu que tinha esses balões voando, e viu primeiro um balão vermelho, o balão subiu. Daqui a pouco um balão azul, o balão subiu. Aí daqui a pouco um balão branco e o balão subiu. Ele virou para o pai e perguntou, pai, se ele soltar o balão negro, o balão preto, o balão ele vai subir? Aí o pai pegou o garoto, vamos lá para descobrir. Comprou o balão, deu na mão do garoto, solta. Aí o menino foi, pegou, soltou o balão subiu. Aí o pai virou para o filho e falou, o que fez o balão subir não foi a cor do balão, foi o que tem dentro. Tá aí. Então, eu trabalho essa questão, massa. Né, com essa história dentro de sala de aula, que se você não buscar como o professor buscou, como tem buscado, se você que está vendo esse programa agora, se você não tiver a vontade, né, sei que são as barreiras, os obstáculos que se apresentam no dia a dia, se você não buscar dentro de você mesmo essa força, aquilo que vai fazer você mudar, o balão não vai subir. Tá aí, ó, muito boa ilustração. É o conteúdo, é o que está dentro. Professor Eduardo, dá os seus contatos aí, quem quiser procurar o senhor nas redes sociais. Então, Eduardo Martins... Para essa câmera aqui, ó, que já é sua, só não pode levar. Não, tá bem. Eduardo Martins, Instagram é o Eduardo Anauim, Facebook Eduardo Martins, e o contato de telefone é o 98775-1854. Beleza. Professor Humberto, quem quiser as aulas aí
Isso, aula pelo Skype, pelo WhatsApp, até pelo Facebook Messenger, é só me procurar, também vamos em empresas, atendemos também até quem está em outros países, pode me procurar no Skype, Humberto Baltar, ou no Facebook, Humberto Baltar Consulting, Instagram também, Humberto Baltar Consulting, e o WhatsApp é 21 986 902 843. Beleza. Olha, esses foram os nossos convidados. Eu quero saber do Brother Joe agora. Brother Joe, você acha que... O que a gente pode fazer agora, na sua opinião, como um sociólogo importante, né, na nossa comunidade? O que a gente pode fazer para acabar com essa disparidade de raças? Bom, na minha opinião, eu acho que... O que é disparidade? O que é disparidade? O que é disparidade, Brother Joe? Não, eu queria saber para poder explicar aqui o resto. Essa diferença divergência, exorbitante. Né? Exorbitante é uma palavra maneira também. É. Bom, eu acho que um lado tem que respeitar o outro lado, enquanto o outro lado também respeita o outro lado. Um lado. É. Muito bem. Se todos os lados Isso foi respeitarem profundo, o lado, hein? foi muito. Isso foi profundo. Esse foi Brother Joe, Obrigado. cara. Muito obrigado. Professor Humberto, muito obrigado. Obrigado. Vem pra cá pro Eu que meio. agradeço. Quero agradecer muito. Obrigado pela Sucesso, oportunidade. tá? Parabéns Amém. pelo trabalho, pela história. Fico muito feliz. Tá? Pode por aqui. Tá certo. Beleza. Professor Eduardo, obrigado Agradeço pelo pela convite, aula. pela oportunidade. Eu que fico muito feliz pela sua vinda aqui. Pode por aqui. E você de casa, preste muita atenção. A gente hoje está encerrando o mês de agosto. E é o mês o Agosto Lilás, né, que a gente luta e defende a segurança da mulher dentro de casa, lutando contra a violência doméstica. Esse é o mês que a gente fez essa homenagem aí nesse propósito. Agora, no mês que vem, ou melhor, na semana que vem já é setembro, nós vamos também vir com uma outra cor. Eu vou vir com uma outra cor de camisa, porque nós vamos levantar a bandeira do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é o mês que a gente luta, fala, combate sobre suicídio. É um mal que, infelizmente, vem acontecendo, não é tão falado, mas é real. E por isso, no próximo programa, a gente vai tratar desse assunto. Eu quero muito a sua participação. Você que tem alguma história, quer compartilhar com a gente, pode entrar no meu próprio Instagram, Anderson Nascimento Já É, que é a palavrinha aí, né, o jargão que eu uso em todos os lugares. Anderson Nascimento Já É, e pode colocar lá. Ah, eu conheço uma pessoa que tentou suicídio assim, por causa disso. Ah, eu já tentei, às vezes eu penso. Coloca lá para mim no Instagram, que a gente vai trazer aqui no nosso programa. Pode deixar que eu não vou falar nome, vou privar você de qualquer exposição. Mas você quer ajudar a gente aí neste programa e durante o mês de setembro, Setembro Amarelo, vai ser o tema do nossa night. Lembrando que cada semana a gente vai trazer um assunto diferente, como a gente fez aqui no mês de agosto. Porém, o primeiro programa de setembro é sobre Setembro Amarelo. Nos outros, tem muita coisa boa para a gente discutir aqui e ver. Mas eu espero você. Obrigado, Brother Joe, pela sua presença hoje. Valeu, prazer todo meu. Semana que vem. Valeu, tomara que arrume uma camisa amarela para mim. Deixa eu ir embora, porque a produção tá mandando a gente encerrar o programa. Tchau, gente. Obrigado.